Vou agora fazer, então, a sombra de um cone. Este cone é oblíquo, como vocês podem perceber, uma vez que o V não está aqui coincidente com o O, em projeção horizontal. No entanto, o V não está suficientemente deslocado para ficar fora da base. Se ele ficasse fora da base, em cima eu teria um triângulo igual como tenho aqui, só que a ir para V. Aqui teria que unir V a O, fazer a mediatriz, encontrar o ponto médio, fazer o arquinho até ao centro para encontrar então as duas tangentes para fazer a projeção horizontal do cone. Eu tinha prometido então fazer a sombra de um cone em que a circunferência ia dar como sombra muito mais elipse do que no anterior. Então este exercício vai de certeza dar. Então, primeira coisa, eu tenho então um sólido com vértice. A primeira coisa que eu faço para fazer a sua sombra é passar pelo vértice uma reta que representa a luz. E vejo onde é que essa reta intercepta o plano da base. No caso, como o plano da base está com maior cota do que V, eu tenho que andar para a esquerda para conseguir encontrar o ponto I. Cá está. I2 e I1 tem que estar em L1. O I1 agora é um ponto importante porque é a partir de I1 que eu vou fazer as tangentes à base para encontrar então as geratrizes que fazem depois a sombra, que representam a sombra própria do sólido, portanto, que dividem o sólido em sólido iluminado e não iluminado. Ora, então, para fazer as tangentes, eu uno I ao centro, faço a mediatriz desse segmento de reta. Eu vou só fazer de um lado para ser mais rápido. Depois basta-me fazer perpendicular. Vocês devem fazer como o vosso professor ensina, está bem? Encontrei aqui o ponto médio. Abro o compasso até O e encontro dois pontos de tangência. Cá está. T1 e T'1. Ao encontrar estes pontos, vou colocá-los também lá em cima, então, na base T2 e T'2. Ora, este sólido, quando eu agora unir T a V, eu vou ter geratrizes invisíveis. Cá está. E aqui em cima vou ter esta também invisível, tem menor afastamento. E esta visível porque vai ter ao ponto T, que é visível. Então, o que é que isto quer dizer? Que esta parte do sólido está não iluminado, porque a luz vem deste lado, e aqui é esta parte toda até ali, mas eu só vejo esta. Aqui não vejo nenhuma, não vejo nada não iluminado, mas sei que está. Aqui eu vejo. Daqui até aqui eu vejo tudo não iluminado. Atenção que nós temos que unir estes pontos com o V. Aqui o V, como vocês veem, está deslocado. Atenção para não unir aqui. Às vezes acontece, mas está errado, está bem? Acontece nós fazermos por distração. Então agora vou fazer a sombra do sólido, portanto a sombra projetada. Tenho aqui a sombra de V, VS1, ok? Vou fazer a sombra de T e a sombra de T', porque depois tenho que unir a V. Portanto, a sombra de T' vai ser acima do EX. Ainda não fiz a linha suficientemente grande, mas cá está. T'(S2) e a sombra de T tem grandes probabilidades de dar em baixo. Vamos ver. Precisamente. TS1. Agora, feito isto, eu tenho que unir a sombra de V à sombra de T e a sombra de V à sombra de T'. Portanto, aqui eu posso fazer logo. Não passa por cima do sólido, não tenho problema nenhum com invisibilidades. Se passasse a sombra de V fosse aqui dentro, depois eu teria que ter o cuidado de aqui fazer a sombra invisível. Aqui, o que é que acontece? Eu quero unir a sombra que está no plano 1 e a sombra no plano 2, não posso, como é evidente. Portanto, vou fazer a sombra virtual, por exemplo, de V.
a sombra de V, V2 é aqui, então vou unir. Atenção aqui ao sólido. Achei-o no plano 2, traço forte, e agora aqui a partir do ponto de quebra já posso unir a VS1. Agora, a circunferência faz uma sombra em circunferência no plano 1, e como vocês veem, aqui eu ainda não cheguei ao plano 2, portanto eu ainda vou ter um bocadinho de circunferência aqui. Ora, para eu fazer a circunferência, eu tenho que encontrar a sombra de O no plano 1. Então eu vou a O e vou fazer a sua sombra. Ora, o ponto O está aqui e está aqui. Ora, a primeira linha a chegar é esta, quer dizer que o O, a primeira sombra que faz é no plano 2. OS2. Mas como eu disse, para fazer a circunferência eu tenho que ter a sombra de O no plano 1. OV1. Está aqui. Então agora, com o raio da circunferência, eu vou a OV1. Isto é a sombra no plano 1, certo? Mas eu só quero até OX. Podem fazer isto levezinho, só para mostrar ao professor como é que ficaria a sombra no plano 1 da circunferência. Então agora, a partir deste ponto, até este, eu tenho o resto da circunferência a fazer uma elipse. Ok? Então, eu vou agora perceber qual é este ponto. Este ponto há de ser o ponto beta 1,3 da circunferência. Ora, se isto tem, a circunferência tem 7 de cota. Se eu aqui colocar 7 de afastamento, este é o ponto de quebra. É o ponto que faz sombra ali. Então, daqui até aqui, eu tenho que encontrar alguns pontos para fazer a sombra da minha elipse. Ora, eu já tenho a circunferência dividida assim, assim. Portanto, já tenho 1, 2, 3 pontos. Aqui já não consigo fazer mais 45 graus e ficar antes deste ponto. Portanto, é para esquecer. Aqui talvez eu consiga fazer 45 graus e ter aqui um ponto. Tenho. Eu fiz 45 graus e tenho aqui mais um ponto. Então eu vou ter 1, 2, 3, 4 pontos para fazer sombra aqui em cima e poder fazer então a elipse, ligá-los entre si. Eu vou fazer um de cada vez. Este ponto é este. Eu vou fazer a sombra dele. Este ponto é um deles já. Okay? Agora vou fazer a sombra deste. Tenho que encontrá-lo lá em cima, no plano 2, portanto na projeção 2, para poder fazer a sombra dele. Cá está, mais um ponto. Agora vamos ver a sombra deste. Cá está. Só me falta agora este. Portanto, eu agora vou fazê-lo aqui em cima. Está aqui. Não fazem bolinhas como eu estou a fazer. Eu só estou a fazer para vos ajudar na visualização. Agora, eu vou fazer a curva que eu estou a perceber que vai aqui acontecer. E aqui fica em bico. Ora, cá está. Aqui é invisível. Sombra projetada. Aqui não consigo fazer sombra própria, mas aqui consigo. E está o exercício resolvido. Espero que tenham percebido e que seja útil.